Olá, pessoal, um prazer ter vocês aqui, falando um pouquinho mais sobre esses assuntos educacionais tão importantes aqui na Cobedu. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um artigo que nós produzimos e submetemos um resumo neste congresso da Cobedu. O tema, tanto do resumo quanto do artigo, é Metodologias Ativas na Educação no Século XXI, transformando a aprendizagem através da autonomia e colaboração. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. Para tanto, eu trouxe aqui o especialista no tema, que é o Paulo Henrique Flores. Tudo bem, Paulo Henrique? Pode se apresentar. Tudo bem, boa tarde. Boa Eu, tarde. eu sou o professor Paulo, eu estou na educação já há 27 anos, sou professor de matemática e física e atualmente estou em andamento no mestrado em educação. E, Perfeito. como sempre é bom a gente estar se atualizando e se aprofundando em vários temas, né? Eu acho muito importante, Paulo Henrique, sobretudo nesse, que é a aprendizagem baseada em metodologias ativas. A gente ouve muito falar disso, né, nos últimos 3, 4 anos, e a gente sabe que tem vários tipos. Tem a ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos, nós temos a sala de aula invertida, a gamificação, tudo para trabalhar a autonomia do aluno, prepará-los para os desafios do século XXI, né, que são os desafios mais contemporâneos. Mas nessa nossa pesquisa, o Paulo está aqui para me ajudar, nós encontramos também, obviamente, desafios para a implementação, né, dessas metodologias. Por exemplo, a capacitação de professores, adaptar a infraestrutura na escola. Então, nós vamos nessa conversa nossa aqui de 10 minutos, ouvir algumas perspectivas, né, sobre este estudo que nós fizemos, que foi muito legal. Então, já vou lançar para você aí, hein, Paulo? O artigo que nós escrevemos e submetemos aí o resumo no Cobedu, fala um pouquinho sobre a metodologia ativa, né? Em especial a aprendizagem baseada em projetos, como que essa metodologia pode transformar a educação. Na sua opinião, quais são os principais benefícios dessa abordagem para os alunos e professores, Paulo Henrique? Olha, a aprendizagem baseada em projetos permite que os alunos se envolvam em tarefas práticas que conectam a teoria e a prática, né? Isso só aumenta o engajamento dos alunos, mas também desenvolve habilidades cruciais, como a resolução de problemas, o trabalho em equipe e o pensamento crítico. Para os professores, essa metodologia oferece uma oportunidade de inovar e adaptar o ensino às necessidades específicas de cada turma, promovendo um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e significativo. Ótimo, que é o que a gente espera, né? Que a sala de Sim, aula sim. seja dinâmica, tenha significado aí para os alunos. Muito bem. Agora, de acordo com os nossos estudos, o que, que nós descobrimos aí sobre a aula invertida, que também é uma outra metodologia ativa? Você pode explicar um pouquinho para a gente como que essa abordagem funciona, quais são os benefícios para o aluno, para o professor? Sim, sim, claro. Por exemplo, na sala invertida, os alunos estudam o conteúdo em casa, e geralmente através de vídeos, de leituras, e usa esse tempo de aula para atividades interativas e discussões. Isso permite que os alunos explorem os conceitos de maneira mais profunda durante as aulas, com orientação do professor, claro, né? Então, o principal benefício é o uso mais eficiente do tempo em aula, focando em atividades práticas e colaborativas. Isso mesmo. Então, basicamente, é quando você realmente inverte. Ao invés do professor já trazer o conteúdo para a sala de aula, os alunos estudam em casa e trazem antes, né, um vídeo, uma leitura, alguma coisa que eles tenham visto em casa. Então, é Sim, importante sim. porque o professor já trabalha em cima de um conhecimento prévio, é isto? Isso mesmo. Ótimo. Gamificação é outra metodologia ativa que a gente estudou, né? Abordamos aí no artigo. Como que você vê a gamificação influenciando o engajamento e a motivação dos alunos dentro do contexto escolar?
Mas, ó, a gamificação utiliza elementos de jogos, né? Como recompensas e desafios, para tornar esse aprendizado mais envolvente, né? Ficar mais Uhum. atrativo. Isso pode aumentar significativamente a motivação dos alunos, pois transforma as atividades de aprendizado em experiências mais lúdicas e interativas. Além disso, a gamificação promove a persistência e o desejo de melhorar continuamente, o que pode levar a um melhor desempenho acadêmico e maior retenção do conhecimento, que é É o mais verdade. importante. E é o mais importante. É verdade, né? Porque tem pessoas que elas são motivadas mesmo por games, né? Passar de fase, em superar o coleguinha em alguma determinada parte, né? Eu confesso que eu não sou nada competitiva, tá? Então, quando as aulas envolvem gamificação, não é uma coisa que funcione para mim enquanto aluna, mas para um monte de aluno funciona. E é por isso que a gente tem tantas metodologias ativas na educação. Porque o professor pode tentar várias. E, claro, numa aula vai dar certo com um grupo, em outra aula vai dar certo com outro, não é? Não são todos amados pelos alunos, né? Nem todos dão certo o tempo todo, não é isso, Paulo? Verdade. É um jogo sempre interessante, É né? verdade. Tem gente que gosta de jogar, né? Eles Para passam você muito tempo na frente do computador, né? Então, e isso também, aproveitar esse tempo para o conhecimento, né? pronto, é isso aí. Mas é claro que nós não encontramos aí só coisas positivas. A gente viu que tem desafio, né? Porque qualquer implementação nova em qualquer instituição, seja educacional, corporativa, tem obstáculos. Agora, de acordo com o estudo, quais são os desafios de implementação da metodologia ativa, né, ou das metodologias? Por exemplo, falta de capacitação do próprio professor. Quais delas que você, na sua experiência, você acha que são os maiores obstáculos para adotar essas metodologias? Hoje um dos maiores desafios, obstáculos, é a falta de formação específica. É Por verdade. exemplo, o tempo para planejar e implementar essas metodologias é complicado. E muitos professores também enfrentam resistência à mudança, não querem Verdade. mudar, né? Isso. Tanto pessoal quanto institucional. Além disso, a infraestrutura inadequada das escolas dificulta muito a aplicação desses temas, né? É Então, verdade. tem escolas que têm algumas tecnologias, outras não. Isso varia muito, né? É verdade. Precisa ter uma boa internet, né? Precisa ter bons Isso, equipamentos para você fazer a metodologia ativa, né? tudo isso. É, é, E como você disse, eu acho que é uma das principais é a resistência à mudança. Porque se você não tiver professores, primeiro, que tenha formação para isso, porque nenhum professor sabe usar do nada a metodologia, né? Nós aqui, as nossas idades, elas são de uma época que não tinha isso. Nós temos que aprender a trabalhar com elas. Depois, planejar a aula em cima delas. E depois, convencer os alunos que isso é legal e que é bom. Então, é óbvio que nós temos que ser os primeiros, né? A modificar a mente, a entender, a aprender. A escola tem que continuamente dar essa formação para o professor, né? Eu sou professora de sala de aula também, eu preciso disso, de incentivo, a gente precisa de formação, a gente precisa de aumento de salário, porque muito professor não tem tempo para, imagina, 45 aulas, ainda planejar a metodologia ativa, levar para a sala de aula, corrigir 1000 provas e dar conta de tanta burocracia que é papel que a gente tem que assinar. Meu Deus, quase que É, impossível, é né, Paulo Henrique? possível. O Paulo É Henrique é como de disse. matemática, eu sou de português. Acho que as duas É, matérias para fazer usar a metodologia ativa é muito legal. Aliás, todas, né? Mas vamos puxar uma sardinha para português e matemática, são as principais em sala de aula. Vão matar a gente. é verdade. Pior que é, infelizmente ou felizmente, né? Felizmente São, para nós, né? A carga horária é enorme, felizmente né? é, importantíssimas, né? Graças, mas olha, difícil trabalhar tudo isso. E eu já então puxo para você aí a pergunta. É, Na sua opinião, como que a gente supera então esses desafios? Como que a gente promove essas metodologias ativas em sala de aula? O que você pode sugerir para nós? Olha, o objetivo principal é investir na formação dos professores, né? Claro. Isso é crucial. Tanto participação em cursos, workshops,
preparar essas metodologias de formas mais eficazes, né? Então, isso é muito importante. E promove uma cultura de inovação e abertura à mudança dentro das escolas, envolvendo toda a comunidade nesse processo. E, além disso, assegurar que as escolas tenham os recursos necessários, que também é Uhum, importante, claro. tanto quanto tecnológicos, quanto estruturais, como a gente já comentou, né? É crucial para essa implementação ser bem sucedida em todas essas abordagens aí, né? Hum, é isso Então, mesmo. Não isso existe é mudança sem fundamental. muito esforço, né, Paulo? Então, nós Não, sabemos que existem aplicativos gratuitos na internet, a escola tem que investir, pelo menos na internet, em algum equipamento, mas tem professores em sala de aula que eu vejo que estão fazendo milagres, grandiosos milagres, né? Faz muito é com o verdade. pouquinho que tem. Então, eu acho que investir no professor, né, no socioemocional do professor, para que ele consiga fazer muito bem feito essa adaptação em sala de aula, eu acho imprescindível, não é, Paulo Henrique? Com certeza. É um conjunto, né? É todo um processo, né, de um colabora com o outro aí, né? Colaboração, é isso, que é o nosso tema, olha, metodologias ativas na educação do século XXI, transformando a aprendizagem através da autonomia e colaboração. Autonomia, é Não isso é aí. que a gente quer essa colaboração e autonomia de professor e aluno. Muitas escolas que a gente vem encontrando aí no caminho são escolas que não deixam o professor ser autônomo, que eles não permitem que um professor colabore com o outro. Daí gera um É. sentimento de competitividade o tempo todo, né, Paulo Henrique? E daí a educação, Infelizmente tem. não é? Daí como é que você faz isso com o aluno em sala de aula? Se o corpo docente tem problema, faz o que com o discente? Não é? É. São desafios. São São desafios. desafios, desafios. Tá aí um tema para uma próxima discussão. Como Com melhorarmos ou super ativar aí as pretensões dos desafios de sala de aula. Acho que a gente tem que pensar verdade. nisso. Paulo É isso Henrique, aí. foi um prazer. 10 minutos voam. Foi um prazer Ah, bem rapidinho. estar com você. Foi rápido, não é? Ficou com gostinho de quero mais, mas o pessoal que está reunido Com aqui, olha, certeza, né? queremos mais. O Foi tema um é interessante, né? o tema é maravilhoso. Acho que a gente pode ficar É, aqui 1 hora conversando, chamar mais gente e passar um café. isso aí. Foi um prazer, Paulo Henrique, de verdade. Obrigada pela sua presença. Paulo Henrique está falando de Lages, lá do Isso aí. Sul. Que vocês estejam bem, a comunidade de professores também. Eu queria que você terminasse aqui se despedindo, as suas últimas palavras. Não, só quero agradecer então e, como você disse, foi uma discussão extremamente enriquecedora, né? Sobre todas essas metodologias ativas que podem transformar a educação. E a gente está ansioso para ver as práticas, né? A evoluir e continuar, né? E também impactar isso positivamente no ensino e na aprendizagem. É o que a gente Pronto, mais quer. é isso. Tá Vou certo? usar as Então, suas palavras para finalizar. Olha, estamos ansiosos para vermos isso na prática, isso aí. não é? Na educação. Lá dentro da sala de aula, na prática, né? Fazer a inovação, fazer realmente o conhecimento acontecer, né? É isso E a, mesmo, Paulo Henrique. Muito obrigada pela sua presença. Desejo que estejamos juntos mais vezes em outros congressos. Foi um prazer ter todos vocês aqui. E em breve nós voltaremos com novas discussões relacionadas às metodologias ativas. Obrigada, pessoal. Eu sou a Aline Abreu Santana, professora mestre. Tenho o Paulo Henrique Flores aí também com um currículo enorme. Vocês podem nos procurar nas melhores plataformas de artigos científicos, porque tanto o professor Paulo Henrique quanto eu somos escritores de artigos científicos, então nos procure aí. Foi um prazer, muito obrigada a todos.